E será que agora é hora da cadeia? Os ex-comandantes do Exército Marco Antônio Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos Batista Júnior envolveram diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma suposta tentativa de golpe de Estado, segundo delações feitas à Polícia Federal. Quem diria, Bolsonaro tentou dar um golpe, né? A gente vai ver essa história, todo o desenrolar dela agora no Plantão do Meteoro. E para falar dessa saga, né, dessa saga que está acontecendo, eu vou chamar a Daiane, porque ela está aqui comigo para a gente destrinchar essa história, Daiane. Se isso fosse uma série, eu diria que a gente está chegando no season finale e vai ser aqueles impactantes. Exato, eu também estou achando que a gente está chegando ali numa reta final. O problema é que eu não sei qual é o final, porque por mais que a gente queira a cadeia, já deveria ter vindo há muito tempo, né? A gente já tem indícios muito claros e há muitos meses de que houve uma tentativa de golpe. Se alguém tinha alguma dúvida de que não houve a tentativa de golpe, a gente teve depois tanto as imagens da reunião ministerial, que é uma imagem fantástica, que todo mundo está ali dizendo não pode deixar eles vencerem as eleições, porque se eles vencerem a gente está quebrado. Tanto o Bolsonaro quanto o general Augusto Heleno. Então, assim, era um discurso geral. Mas alguém tinha dúvidas disso. A gente falou no Plantão Meteoro de ontem o quê? A gente tem um relatório, na própria letra do Augusto Heleno, tem um diário de todas as articulações. A gente tem um depoimento de outro falando do CAC, que seria utilizado para tal coisa, para ser um exército do Bolsonaro. A gente tem muitos indícios, né? E aí também eu acho que uma cerejinha do bolo é o que o Bolsonaro falou na Paulista, porque foi um grande indício de que ele já estava com medo ali da Polícia Federal. E ele foi para a Paulista justamente para fazer uma grande defesa, coisa que ele não fez diante da Polícia Federal, né? E o Exército ele não iria segurar o rojão, o Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas, e é exatamente isso que a gente traz hoje. As investigações da Polícia Federal estão apontando que o general Paulo Sérgio Nogueira, quem diria que Nogueira está com isso também, né? O Nogueira é o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, na época do Bolsonaro, e ele também esteve nas reuniões que foram discutidos os termos, né, da minuta golpista. Tal minuta que o Bolsonaro sabia, estava tão ciente que citou lá na Paulista dos detalhes da minuta e depois disse, não, mas as Forças Armadas não estavam nessa reunião. Olha, agora a gente já sabe revelações do depoimento, né, dos depoimentos, na verdade, que são os ex-comandantes da Aeronáutica do Exército, o tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior e o general Marcos Antônio Freire Gomes. A gente tem nos depoimentos dele essa informação de que o ex-ministro da Defesa estava sim na reunião e o cenário é justamente um cenário ali de tentativa de golpe. A minuta é uma minuta golpista que falava em prender ministro do Supremo Tribunal Federal, que falava em afastar delegados da Polícia Federal e por aí, vai cercear os direitos, né, do Poder Judiciário, o Congresso, o Pacheco não estiver com a gente, é só prender, quem não estiver com a gente é prender, entendeu? Então, assim, era de fato uma tentativa de golpe. A gente traz aí algumas vidas justamente para embasar, né? A gente tem um vida de o primeiro vídeo que traz esse cenário todo de uma delação, né, das delações, para a gente entender um pouquinho melhor o que é que eles estão dizendo para a Polícia Federal. Vamos ouvir então. Então, a gente foi atrás das fontes da investigação para confirmar essa informação que foi divulgada pelo Globo e agora confirmada, então, pela gente, pela CNN. O general Estevão Teófilo, ele ocupava um cargo de responsável pelo Comando de Operações Terrestres, que era responsável também pelos tais kids pretos, né? Que é aquela divisão muito especializada, a gente já comentou aqui, para atuar em ambientes politicamente hostil ou que estão instáveis. Pois bem, no dia 9 de dezembro de 2022, portanto, era uma época em que o presidente Lula já estava eleito e Bolsonaro, ex-presidente, estava naquela fase de se isolar no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Nessa data, o general Estevão Teófilo afirmou à Polícia Federal que foi ao encontro de Jair Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada, a pedido do então comandante do Exército, o general Freire Gomes. Nessa reunião, segundo as investigações, foi discutido um plano de golpe.
O general Estevão Teófilo, responsável por essa divisão dos Kids Pretos, inclusive essa divisão seria responsável, por exemplo, por executar um possível mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, caso o golpe fosse concluído. Então, houve essa reunião e o que o depoimento de Estevão Teófilo traz? Coloca Freire Gomes nessa posição de ter que explicar se ele sabia da reunião e se sabia do que seria tratado nessa reunião. Até porque Freire Gomes, como a Jussara Soares trouxe para a gente agora há pouco, vai depor a Polícia Federal amanhã, ainda está sem horário, porque ele está retornando de viagem. E até então, nas investigações, ele era colocado como uma pessoa que não concordava com uma tentativa de golpe de Estado. Então, ele vai ter que explicar o que exatamente ele fez, se ele realmente pediu para o Estevão Teófilo ir e conversar com o Jair Bolsonaro sobre esse assunto, se foi algum outro motivo e se houve realmente esse pedido. Então a gente tem que ficar de olho também nos desdobramentos, no que tentar apurar o que o Freire Gomes vai falar amanhã, a Polícia Federal, se ele realmente falar. Porque eu lembro que o general Estevão Teófilo, ele foi o último a ser ouvido na sexta-feira passada, depois que 23 alvos da operação já tinham ido até a Polícia Federal para prestar esclarecimentos. E diferente de outros integrantes do Exército, o general Estevão Teófilo prestou esclarecimentos durante 5 horas à Polícia Federal. E segundo fontes ligadas à investigação, esclareceu sim alguns pontos. A gente sabe desse ponto, então, da reunião, mas também ele prestou outras informações que agora vão se desdobrar na investigação. E já um outro grupo da ala militar, eu cito aí Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, resolveram ficar em silêncio. Então, uma postura diferente adotada pelo general Estevão Teófilo. A gente tem essa confirmação de que ele falou dessa reunião e do conhecimento do general Freire Gomes, que amanhã vai ter que se explicar sobre essa fala do companheiro militar. Tá aí a história completa, então, né? A CNN trazendo pra gente, e é uma história que parece que tá todo mundo agora achando um alvo para colocar, e esse alvo, pro azar ou não, é o Jair Bolsonaro, né? Exato. Todas as setinhas, a gente lembra bem daquele PowerPoint do Deltan Dallagnol, porque eu acho ele perfeito. Ele é mágico, bem e a gente lembrado. vai utilizar isso pro resto da vida. Agora, todas as setinhas estão apontando para quem? Para Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Mas não tem nesse caso como as setinhas não apontarem para Jair Messias Bolsonaro, porque ele era o presidente à época, ele fez as reuniões, ele estava o tempo inteiro informando que ele precisava ganhar, que precisava ser feito. A gente tem uma ideia de incerteza da impunidade tão grande desse grupo, que a gente pode observar, por exemplo, que eles não fizeram distinção nem de queimar o que tinha sido escrito a punho, né? O general Augusto Helena não fez nem isso, é o mínimo. Você deixar a prova do seu crime ali, né, de um possível crime, escrita, mas é isso, tem uma ideia de um rascunho de uma tentativa de golpe que está escrita com a própria letra da pessoa. Era muita então, crença de impunidade, né, Dai? Exatamente, eles têm certeza da impunidade. Um ponto central, né, que é o ponto-chave sobre justamente o Paulo Nogueira, que é interessante a gente pontuar nessa altura do campeonato, é que o Nogueira, ele em 2022, ele foi aquela pessoa que ficava dizendo com muita tranquilidade que ele desconfiava do sistema eleitoral brasileiro. A gente teve várias declarações dele. O ex-ministro também, ele fez parte daquela comissão de transparência eleitoral, a convite do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e ele disse na época que a comissão era para inglês ver, ou seja, era para fazer ali uma firula, não era nada muito sério. E agora ele vem sendo justamente investigado por estar participando dos atos, possivelmente participando dos atos contra a democracia, os atos de 8 de janeiro, e agora está também juntamente na articulação de um possível golpe. Então, eu acho que isso a gente não precisa mais ver vida nenhuma, porque já está tudo dito, né? Está tudo posto em provas, porque dia 8 de janeiro eu estava, a gente tem a noção do que foi, e a gente agora tem todo o que está nos bastidores para chegar naquele ato do 8 de janeiro. Então, a gente vai ter possivelmente mais explicações aí do ex-ministro do Bolsonaro, que é mais um que pode indicar justamente uma seta apontando para ele no PowerPoint do Dallagnol. A mesa do Xandão já está lotada já de prova, né?
Agora, o que vai ser feito com isso? Como vai ser feito esse repasse da Polícia Federal de toda essa investigação? Quais vão ser os resultados disso? É o que a gente está esperando para ver, né? Mas tem gente que não ficou muito feliz, né, Dai? Tem gente ali na cúpula que não está muito feliz com o que está acontecendo. Não, tem gente que não está nem um pouco feliz, que na verdade é a própria cúpula do Exército, que já saiu falando um pouquinho assim em defesa dos seus, né, generais que estão sendo investigados e que estão falando. Acho que o ponto positivo também é que eles estão falando, eles não vão cair sozinhos. Vamos ver? Vamos ouvir um minutinho aqui. Tem o bastidor para vocês da reação da cúpula do Exército. A cúpula do Exército está defendendo o general Marco Antônio Freire Gomes e cada vez mais irritada com os vazamentos dos depoimentos sobre a suposta trama golpista à Polícia Federal. Na avaliação de generais que eu conversei hoje, Freire Gomes garantiu uma transição pacífica entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Vou abrir uma aspa para um general que eu conversei hoje do alto comando. Houve uma ameaça à democracia e a atuação dele, o ex-comandante do Exército, garantiu que a transição ocorresse dentro da normalidade. Claro que ele não tem que ser elogiado por isso, mas foi o que ocorreu, me disse essa fonte. A cúpula militar está muito irritada com os vazamentos dos depoimentos que estão sendo feitos à Polícia Federal, porque, segundo eles, limita a capacidade de resposta das Forças Armadas, já que o processo corre em sigilo. Segundo revelou aqui a nossa Gabriela Prado, na CNN Brasil, Freire Gomes teria admitido que ouviu de Bolsonaro detalhes sobre a minuta golpista. Então temos muita informação aí. Exatamente. Eu acho que é importante a gente também lembrar do Freire Gomes, que o Freire Gomes ele não voltou, ele não arregou, porque ele é uma pessoa legal. Eu acho sempre importante pontuar isso. O Freire Gomes, ele não apoiou o golpe diretamente, pelo que se sabia, né? Agora talvez não seja exatamente isso, mas foi porque sabia que não ia dar certo, né? Foi porque ele tinha certeza de que seria um dia, 2 dias de glória, uma noite de glória, um discurso, mas anos que viriam, que seriam de muita luta, né? E a gente também sabe que o Exército quer manter essa fama de ser legal, de não apoiar o golpe, mas não é bem assim, é exatamente isso que a gente está vendo, né? Várias reuniões com o Bolsonaro, várias reuniões feitas junto naquele comitê golpista ali, da cúpula golpista, e agora também mais um ex-ministro da Defesa envolvido nessa pataquada toda, como a gente pode chamar assim, né? Desse ato antidemocrática, dessa tentativa de golpe de Estado que é altamente sério, né? Totalmente, totalmente. Então a gente está vendo um fechamento dessas investigações, muita coisa apontando para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai ficar de olho para esse desenrolar, porque essa é só a investigação. Daqui a pouco vem o desenrolar dessa investigação. Dai, você vai continuar de olho para a gente, né? Com certeza, não se preocupe que a gente vai fazer mais vídeos aqui dizendo, cadeia neles, vai chegar. Muito obrigado pela sua participação, Dai, até a próxima. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Eu vou deixar aqui na tela para você o nosso QR Code para você ser membro, mas também a nossa ficha técnica. Segue a galera aí no Instagram, que é uma galera que faz um conteúdo excelente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.